Boa noite, amados, graça e paz, louvado seja o Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 29, livro dos Salmos, capítulo de número 29, eu quero ler com a igreja do versículo 1 ao versículo de número 4. Livro dos Salmos, capítulo 29, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Verso de número 11: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém, glória a Deus. Tributo, disto nós brasileiros entendemos bem, né? Pagar tributo. Início de ano é muito tributo para pagar, mas o salmista, ele diz assim: olha, pague tributo a Deus, pague a Ele a glória que lhe é devida, adore ao Senhor na beleza da santidade. Sabia que o momento de adoração e louvor é um momento em que nós estamos pagando tributo ao nosso Deus? Você está devolvendo a Ele a honra que lhe pertence, a honra que Ele merece, o louvor que lhe fica bem. A Bíblia diz que o louvor fica bem ao Senhor. Então eu convido você nesta noite de quarta-feira, meio de semana. O culto hoje não é menos importante do que o culto do domingo. Ele não é um culto de menor valor, de menor importância, porque o mesmo Deus que nós tributamos honra e glória a Ele aqui na noite do domingo, que é onde a celebração reúne toda a igreja, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que habita no alto céu, é o mesmo Deus que habita naquele de coração contrito, naquele de espírito quebrantado. A Bíblia diz que esta pessoa Deus não rejeita. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos ter uma palavra de oração e depois nós queremos ter esse momento de tributo ao Senhor através da canção, da música, da melodia, das notas musicais. Obrigado, Jesus, pelo grande amor do Senhor pela nossa vida. Obrigado, Jesus, pela salvação que temos no Senhor. Obrigado porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não nos foi dado outro nome senão o nome de Jesus Cristo. Diante deste nome, diz a tua palavra, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado porque foi o sacrifício do Senhor que, ó Deus, nos ligou novamente a Deus. Estávamos separados, estávamos distantes do Senhor, e o Senhor nos achou, o Senhor nos chamou,
o Senhor nos acolheu debaixo das tuas asas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós tributamos ao Senhor nesta noite o louvor, a oração, a honra, a glória, porque a tua palavra diz que tudo isto lhe é devido e tudo isto lhe faz bem. Muito obrigado, Pai. Oramos abençoando cada família, cada vida que já se encontra nesta casa de oração, abençoando aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, por um motivo ou outro, que o Senhor use de misericórdia também para com estas vidas, e nós que aqui estamos, que possamos receber a parte que nos é devida nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui, adorando o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. Então não temos dúvida que o Senhor está aqui neste lugar. E tem uma passagem que eu estava lendo hoje na palavra de Deus, 2 Crônicas capítulo 5, aonde tocou muito meu coração. Ali diz que os levitas e os sacerdotes, eles começaram a tocar instrumentos, começaram a louvar o nome do Senhor, e a nuvem da glória de Deus invadiu aquele lugar. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nos dias de hoje não é diferente. Se você adorar, se você louvar o nome do Senhor em espírito e em verdade, a nuvem da glória de Deus pode descer. Você crê? Aleluia! Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, com as palmas. Oh, aleluia! Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. E ela vem dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor no chão, ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. E eu dançarei pelo vento, com o movimento da nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem
vamos declarar nesta noite quão grande é o nosso Deus. Há um estudo que diz, os cientistas comprovaram que há mais estrelas nos céus do que os grãos de areia do mar. E eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é tão grande que Ele conhece cada uma delas e as chama pelo nome. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz que Ele é tão grande, que Ele mede o oceano na concha das suas mãos. Você tem noção da grandeza do Deus que você serve? Oh, louvado seja o teu nome. Vamos cantar que Ele é grande.
e todos são de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia! Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, aleluia. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo, aleluia. E mesmo com toda a sua grandeza, Ele nos ouve, um pobre pecador, miserável, pobre nu que nós somos. Mas o nosso Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Não precisamos temer, é só confiar no seu poder, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
Mais uma vez, vem Jesus. Um coral bem lindo. Vem Jesus, vem Jesus. Está invadindo os céus. Oh, está invadindo os céus. Está chegando como incenso suave nas narinas do Senhor. Recebe o louvor da tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos, depois da oração, trazer aqui no altar os dízimos, as ofertas. Feche os seus olhos. Convidar nosso irmão pastor Roberto, carinhosamente chamado de pastor Tita. Ore ao Senhor por nós aí, pastor Roberto, abençoando esse momento. Como é bom estar na tua casa, como é bom sentir essa presença maravilhosa em nosso meio, como é bom participar, Senhor, desse louvor, dessa unção poderosa nesse lugar. Pai querido, nós nos colocamos agora ainda louvando a Ti, Senhor, Pai, através dos dízimos, das ofertas, ó Deus, com alegria no nosso coração, porque o nosso prazer é fazer parte dessa obra. Então, meu Pai, abençoa, Senhor, cada ofertante, cada dizimista. Senhor, prospera o teu povo, abençoa. Senhor, reina, Senhor, em nosso meio. Reina, Senhor, nas famílias. Reina, Senhor, na tua casa. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas maravilhas que tem nos proporcionado. Te rendemos graças e te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, os ofertantes, os dizimistas. Pai, toma tudo nas tuas mãos, para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa o seu lugar, você que vai dizimar e ofertar. Glória a Deus. Podem se assentar. Obrigado aos irmãos do louvor. Ô, gente, a Tati é minha prima, viu? Qualquer coisa semelhante a cantar bem é de família, tá? Glória a Deus. Parabéns, Tati. Deus te abençoe grandemente. Você é de família, né? Pedigree da família lá é bom. Pedigree alto, né? De cantor. Glória a Deus por isso. Queridos, boa noite para todos. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô Marcelo, pede alguém para ligar aquele ar ali para mim, senão eu vou derreter aqui, fazendo favor. Queridos, boa noite para todos. Muito bom estar aqui com os irmãos nesse culto da semana. As luzes vão ficar assim mesmo? As luzes? Está com problema, né? Então tá jóia. A gente está acostumado assim com ambiente de teatro, né? Então tá ok, então tá bom. É bom que os irmãos conseguem ver a minha beleza melhor ainda, né? E eu consigo ver a lindeza dos irmãos melhor ainda, né? Então tá bom. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Amanhã, reunião das mulheres,
né? As santas mulheres estão convocadas aqui amanhã para a reunião de vocês. Amanhã é só o clube da Luluzinha, o Bolinha não tem espaço para entrar, só mulher, né? Ambiente 100% feminino. Eu fico imaginando, Petro, tanto que elas devem conversar, né? Imagina, né? Eu acho que elas colocam amanhã aqui tudo em dia, as prosas, né? Então você que é mulher aí, amanhã um ambiente para você, um espaço reservado. E eu sei que a missão de vocês aqui amanhã é uma missão muito nobre, né? Então venha aí as mulheres, vem para cá amanhã, 19h30, tá bom? Irmãos, o ano passado eu vim aqui à frente da igreja e comuniquei à igreja que nós estávamos criando uma associação, né? Os irmãos lembram disso? Depois, no finalzinho do ano, nós fizemos a reunião, né, para poder fazer a ata de fundação. Foi feito, a ata foi feita, e os documentos já estão em apreciação lá no cartório da cidade. Então, se tiver alguma coisa que alterar, é pouca coisa, mas é questão de, às vezes, de nomenclatura mesmo, né? Mas a nossa associação, a gente já considera que ela está formalizada. Então, só vamos esperar oficializar a documentação, e aí a gente vai trazer a diretoria aqui à frente da igreja, apresentar para os irmãos quem é a diretoria desta associação, e aí a gente já começa a levantar alguns projetos para a gente poder colocar essa associação em funcionamento. Na verdade, essa associação ela tem um nome, chama institutovida.com, né? O Instituto Vida.comunidade, tá bom? Então esteja orando para que a gente consiga estender esse braço aí da igreja, para a gente poder trabalhar com mais força, né, com mais eficácia nas questões dos projetos sociais, né, para a nossa cidade, tá bom? Domingo passado nós iniciamos o curso de batismo, tá? Então você que ainda não batizou e deseja batizar, você pode vir domingo, 9h da manhã, a nossa classe funciona lá na minha sala, 9h da manhã, ainda dá tempo de você vir. Se você não vier domingo que vem, aí fica difícil de encaixar, porque são apenas 6 domingos. Se você não vier domingo que vem, você já perdeu 1/3, não é isso? 2, né? Então perdeu aí 1/3, tá? Então domingo, 9h da manhã, o curso de batismo e a EBD também. Você sempre tem dito isso, você que não vem na EBD, é bom que você venha, é bom que você aprenda, que você estude a palavra do Senhor, ok? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. João 11, do versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora,
amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que ela fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Mais uma vez entregamos a vida do seu Valdir, pai do Baltazar, nas tuas mãos. Obrigado pela cirurgia que correu tudo bem, que o Senhor abençoe agora na recuperação, que ele seja visitado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele dá um nome, no qual a oração deveria ser feita. É importante sempre nós orarmos e obedecermos, seguirmos o ensinamento que Jesus nos deu. Quando nós oramos no nome de quem? De Jesus. Toda oração, ela tem por regra ser encerrada no nome de Jesus. Jesus ensinou isto aos discípulos, não é? Então hoje eu quero falar sobre esse nome, o poderoso nome de Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, e de forma bem direta, o capítulo 11 de João, nós vamos ver todo esse capítulo, ou pelo menos a maior parte dele, sendo usado para falar da ressurreição de Lázaro, do milagre que Jesus ele fez na vida de Lázaro. A Bíblia nos mostra que há um nome que está acima de todos os outros nomes, que é o nome de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu à igreja dos Filipos, ou a carta de Paulo aos Filipenses, de forma bem específica, no capítulo 2, nós vamos ver Paulo dizendo da seguinte forma: há um nome que foi dado entre todos os outros nomes, o nome de Jesus, e diante deste nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz no mesmo capítulo 2 de Filipenses, que Deus exaltou o nome de Jesus sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes. O nome de Jesus, ele não é um nome comum. O nome de Jesus não é um nome comum como o nome do Ordeli. Não é um nome comum como o nome de um João, de uma Maria, de um Antônio, de um Ricardo, de uma Patrícia, não. O nome de Jesus, ele não é um nome comum. Aliás, um dos 10 mandamentos é que nós não deveríamos tomar o nome do nosso Deus em vão. Nunca mencione o nome de Jesus em piadinha. Nunca mencione o nome de Jesus de forma aleatória. Quando o povo judeu ia escrever o nome de Jesus, eles escreviam uma letra, jogava o pincel fora. Escrevia outra letra, jogava o pincel fora. Porque o nome de Deus, que na verdade é Elohim, não é? No Velho Testamento, o nome de Deus era um nome que não deveria ser tomado em vão. Então o nome de Jesus, ele não é esse nome que você pode colocar em qualquer parte da sua conversa. Nunca solte figurinhas relacionadas a Cristo que menospreza, que envergonha, que enxovalha o nome de Cristo. Porque o nome de Cristo, ele carrega autoridade. O nome de Cristo, ele carrega poder. O nome de Cristo, ele carrega salvação. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É o nome de Jesus.
Se você quiser ser salvo da condenação eterna, quem nos salva é Jesus, não é o pastor da igreja, não é o padre da igreja, não é o Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, não é o Papa, não é a Santa Maria, não é o Santo Expedito. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus Cristo, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o texto que nós lemos aqui, ele acontece no último ano da vida de Jesus. Jesus entra no seu último ano de ministério. Daqui a um ano Jesus será crucificado. E Jesus continua na sua missão, mesmo sabendo que ele vai morrer, mas ele continua na sua missão, ele continua evangelizando as pessoas de forma marcante. A chegada, o anúncio do reino de Deus libertou inúmeras pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, as pessoas que estavam em trevas viu grande luz. Aliás, a profecia de Isaías, lá no capítulo 9, do livro do profeta Isaías, disse que quando Jesus viesse, os libertos seriam cativos, os enfermos seriam curados, os perdidos seriam encontrados. Esse é o nome de Jesus, é o nome que nós levantamos um estandarte, é o nome que nós pregamos, é o nome que nós lançamos as nossas ansiedades. Então o anúncio do reino de Deus, ele trouxe libertação para inúmeras pessoas, ele curou toda sorte de enfermidade. Muitos corações que estavam tristes, depressivos, foram alcançados pelo nome e pela pessoa de Jesus Cristo. E aí, enquanto Jesus dava as suas últimas instruções para os discípulos, ele é surpreendido por uma pessoa que chega cansada, ofegante e alucinada para dar a notícia que lhe foi confiada. E sem perder tempo, esta pessoa chega para Jesus e diz assim: mestre, a pessoa a quem o Senhor ama está enferma. Aquele seu amigo lá de Betânia está enfermo. Então ele, mais do que depressa, ele dá a notícia. O texto não diz, você pode ler de forma minuciosa todo o capítulo 11 do Evangelho de João. O texto não diz que era para Jesus ir para Betânia. O texto não solicita a presença de Jesus naquela casa, naquele lugar. O texto diz que a missão daquele homem era apenas informar a Jesus de que o seu amigo estava doente. Era apenas para dizer que alguém do círculo de amizade de Jesus estava enfermo. Porém, bastou esta notícia chegar ao conhecimento de Jesus para mover e para comover o coração de Jesus. Agora, é interessante que Jesus não se desesperou. Em momento algum, Jesus, ele perdeu o controle. Em momento algum, Jesus surtou e nem entrou em pânico diante da notícia. Mas a Bíblia diz que ele vai manter a sua agenda normalmente. Não é como nós. A gente não, qualquer coisinha menorzinha que seja, a gente desespera rapidamente, a gente muda todos os nossos planos, a gente, se está indo para o norte, a gente volta para o sul, se a gente muda, diante de qualquer notícia, por menor que seja. Se a gente estava alegre, a gente fica triste, se a gente está triste, a gente fica alegre. Mas Jesus não, ele mantém a sua agenda normalmente, ele continua vivendo a sua rotina de vida normalmente.
e Ele vai calmamente conduzindo todas as coisas. Por que Jesus age assim? Como que Jesus não consegue desesperar, quando a notícia era para gerar desespero? Como que Jesus, Ele consegue manter a calma, quando a situação era para gerar pânico? Se tinha uma coisa que roubava a minha paz e a paz da Lorene, quando os nossos filhos eram crianças, era quando eles davam febre. Era uma coisa que tirava a nossa paz, porque febre é um alerta de que está com alguma infecção no corpo, e infecção não é brincadeira. Agora, Jesus, ele recebe uma notícia e ele continua calmo, quando, na verdade, a situação era para gerar pânico. Aí você pode pensar assim, mas ele era Deus. Não. Nós estamos falando do Jesus homem, do Jesus 100% homem, do Jesus que a Bíblia diz, era um homem sujeito a padecer dores, era um homem que sentia fome. Depois de 40 dias, Deus não tem fome, mas Jesus, na sua humanidade, depois de 40 dias, jejuando, ele sentiu fome. Então nós estamos falando de um Jesus homem, não divino, um Jesus que soube que era padecer dores. Agora, qual o segredo de Jesus? Porque talvez você e eu entramos aqui hoje, nesta noite, enfrentando lutas, enfrentando medo, incertezas da vida. Por isso nós estamos falando no poderoso nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para acalmar a tempestade, o nome de Jesus tem poder para fortalecer os nossos corações, o nome de Jesus, ele tem poder para renovar a nossa esperança, assim como ele acalmou o mar revolto, ele também pode trazer paz à sua vida. O capítulo 11 de João nos mostra que, mesmo diante da morte e da dor, a esperança nunca está perdida quando Jesus está presente. Se Jesus estiver presente na nossa vida, embora possa haver dor, possa haver enfermidade, quando Ele está presente, a esperança nunca está perdida. A ressurreição de Lázaro, ela revela verdades profundas para fortalecer a nossa fé. Agora, você e eu, nós fortalecemos a nossa fé em torno de um nome só, o nome de Jesus. Não é do catecismo, é do nome de Jesus. E eu quero nesta noite falar sobre isso, porque que esse nome, ele tem poder. E eu quero discorrer aqui com os irmãos no texto. O verso de número 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meu amado, você sabia que Jesus conhece toda a sua história de vida? Toda. Antes de você nascer, antes de nós nascermos, a Bíblia diz que Jesus já tinha contado no livro dele todos os nossos dias, todos os nossos dias. O nome de Jesus é poderoso porque ele conhece toda a nossa história, e por ele conhecer toda a nossa história, é que nós podemos fortalecer a nossa fé nele. Deus não corre,
Deus não fica apavorado, Deus não se sente ameaçado por nenhuma sorte de emergência ou urgência. Deus não tem um protocolo acho que é Manchester, não é isso? Deus não tem um protocolo de Manchester, que está lá na UPA, que está nos hospitais, em que as pessoas são atendidas de acordo com a gravidade da sua necessidade, de acordo com o papelzinho colorido que eles colam em você. Deus não atende por necessidade maior, ou por necessidade maior. Deus simplesmente nos atende. Deus simplesmente conhece as nossas necessidades, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para suprir cada uma delas, seja ela grande, seja ela de nível médio, ou seja ela menor. A Bíblia diz que Ele apenas simplesmente atende às nossas necessidades. Para Deus, irmãos, para Deus não existe o tempo cronos, para Deus não existe esse relógio que está no seu pulso, ou que está no seu bolso. O tempo do relógio de Deus é maluco, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O tempo de Deus é a eternidade. Não pode haver emergências para Deus que o pegue de surpresa. Eu já disse isso aqui, um dia eu escutei um pregador dizendo: surpreenda Deus. Falei sim, pensei comigo, não tem jeito, porque você só surpreende alguém que não sabe o que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas, Alexandre. Ele sabe de todas as coisas, Miro. Então como que nós surpreendemos Deus? Como que nós pegamos Deus no contrapé? É por isso que Jesus demorou mais 2 dias, depois que ele recebeu a notícia, porque ele sabia o final daquela história, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que um milagre já estava preparado, ele sabia que tinha solução para aquele problema. Oh amado, você entrou aqui hoje, eu entrei aqui hoje, você não sabe 1% da minha vida, eu não sei 1% da sua vida, mas Deus te conhece do avesso. A nossa esperança está em Jesus, porque Ele conhece o fim da nossa história, Ele conhece o seu problema desde o início. A nossa esperança está em Jesus, porque em Jesus é que nós confiamos. A nossa esperança está em quem Jesus é e naquilo que Jesus faz. Por isso Jesus vai dizer lá no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É interessante que Jesus não disse apenas que faria o milagre, mas Ele declarou ser a própria ressurreição e a própria vida. Nossa esperança, ela não está se as circunstâncias mudarem, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso esse nome tem poder, esse nome tem salvação, esse nome, ele destrona reis, ele destrona principados, ele destrona potestades. Quando confiamos nele,
temos vida que vai além do tempo. Quando confiamos nele, temos vida que vai além do momento presente. O nome de Jesus. Jesus conhece toda a história da sua vida. Mas por que nós podemos confiar nesse nome poderoso? Os versículos 25 e 26 nos diz isto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ou crês isto? Por que o nome de Jesus é poderoso? Porque Jesus gera em nós esperança que nasce da dor. Porque se não tem desesperança, para que gerar esperança no nosso coração? A esperança, ela nasce da dor. Quando Jesus saiu em direção à casa de Lázaro, já havia passado 4 dias, e Lázaro já havia sido sepultado. O cortejo já tinha acontecido, o sepultamento já havia acontecido. Foram 4 dias de dor, 4 dias de inquietação, de sentimento de perda, 4 dias de luto. E aí Jesus chega naquele lugar, depois do defunto enterrado. E aí quem que toma conhecimento da chegada de Jesus? A Marta. A Marta, ela toma conhecimento da chegada de Jesus, e ela sai igual uma louca desvairada, ela sai igual uma maluca, ela sai correndo ao encontro de Jesus, e ela grita assim: ah, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, mas tudo bem, Jesus, eu também sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. E Jesus declara assim: ó Marta, 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 teu irmão há de ressurgir. Olha o verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. O que Marta entendeu? Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Marta entendeu que a ressurreição seria no último dia. Porém, Jesus estava dizendo que Lázaro ressuscitaria naquele dia, naquela hora, naquele momento. Porque Jesus é aquele que faz brotar esperança no meio da dor. Jesus é aquele que faz brotar esperança no meio do caos. O que está doendo na sua vida, irmão? O que está afogando a nossa esperança? O que está roubando a nossa paz? Onde tem sido o gargalo da nossa vida? O que é que tem esfriado a nossa fé? Jesus faz esperança nascer no meio da dor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Feche os seus olhos por um pequeno instante. Feche os seus olhos. Marta responde para Jesus: ah, Jesus, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus está falando do presente, e Marta está jogando para o futuro.
Porque ela está olhando para o problema, ela está olhando para a dificuldade, e Jesus está tentando despertar em Marta o desejo, o anseio dela olhar para Ele. Pode abrir os seus olhos. Sabe o interessante, irmãos, é que Marta estava triste, sofrendo, mas mesmo assim, quando Marta entendeu, ela fez uma declaração de fé. A esperança nunca significa ausência de lágrimas, mas significa confiar mesmo chorando. A esperança nunca significa ausência de lágrimas. Por isso a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite. Quem chora derrama lágrimas. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre. As nossas lágrimas não são em vão. Agora, esperança não significa ausência de lágrimas, significa confiança em Deus, mesmo quando o choro vem. Por isso Jesus está dizendo para Marta e para Maria: ô Marta, ô Maria, eu vou gerar esperança no coração de vocês, mesmo no meio da dor. A gente pode levar a nossa dor para tantos lugares. A gente pode levar a nossa dor para um consultório de um psiquiatra, e a gente tentar amenizar ali com o medicamento. A gente pode levar a nossa dor para o consultório de um psicólogo, um divã de psicólogo. A gente pode levar a nossa dor para um psicanalista. A gente pode levar a nossa dor para a rede social. A gente pode levar a nossa dor para o nosso melhor amigo. Nós podemos levar a nossa dor para a vizinha fofoqueira da rua. Mas se eu puder aconselhar você nesta noite, um lugar para você levar a sua dor, leve ela para Jesus Cristo. Leve a sua dor para Jesus, porque Jesus nos ouve, Ele se identifica com a nossa dor, e Ele gera esperança no nosso coração. Por isso o nome de Jesus é poderoso, porque Ele é o único, suficientemente capaz de gerar esperança no nosso coração, mesmo quando está tudo perdido. E para a gente finalizar, o nome de Jesus é poderoso, porque o nome de Jesus é o nome que provoca transformações impossíveis na nossa vida. Versículo 43, olha o que diz o texto: diz assim a palavra do Senhor: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O quadro que Jesus está não é um quadro bom. O cenário que Jesus está, o ambiente que Jesus está, não é um ambiente legal.
Ninguém gosta de ir em cemitério. E é lá que Jesus está. E no cemitério, o ambiente é de quê? Não é de vida. No cemitério, o ambiente é de morte. No cemitério, o ambiente é de corpo sepultado. No cemitério, o ambiente é um ambiente de cheiro de carne em decomposição. O ambiente de cemitério é um ambiente de corações tristes. E nesse ambiente, Jesus tem uma atitude totalmente inusitada. Ele manda abrir o sepulcro. Ele diz: abre o túmulo, estoura o túmulo. Ele manda que a pedra seja retirada e que o túmulo seja aberto. Aí quem que entra em cena? Quem é que entra rapidamente em cena? Uma das irmãs de Lázaro. E aí a Marta diz assim: ô Jesus, já cheira mal. Já tem 4 dias que ele foi sepultado. Esses dias eu vi um post no Instagram, o que acontece depois que nós morremos. Alguém viu isso aí? Depois de 1 hora, todo mundo já voltou para o trabalho. Depois, no outro dia, já esquecer de você. Depois, 2 dias, já tem alguém ocupando o seu lugar no trabalho. E aí, as unhas das mãos soltam. E aí, o corpo incha. E aí, a pele preteja. E aí, vai falando, é um negócio até pesado da gente ver. É pesado. Mas é um peso que nos traz para a nossa realidade. E é isso que Marta está dizendo para Jesus: Jesus, já caiu os cabelos, já caíram as unhas, Jesus, já está cheirando mal. E aí, ela diz assim: já é um defunto de 4 dias. Não é isso que está no texto? Senhor, já cheira mal. Eu estava pensando aqui, irmãos, para a gente partir para o encerramento. Eu estava pensando aqui nessa palavrinha já. É uma palavrinha tão pequena, mas de tanto poder na nossa vida. Porque quantas vezes nós já ouvimos e já falamos as pessoas dizerem assim: ah, meu casamento já não tem mais jeito. Ah, meu filho já não tem mais jeito. Ah, a minha enfermidade já não tem mais cura. E essa palavrinha já, ela nos dá uma ideia de que Jesus perdeu o controle das coisas. Já era, já perdi, não tem jeito mais, já está tudo acabado. E a gente mesmo dá o veredito final, a gente mesmo bate o martelo na nossa vida, a gente mesmo traz o desfecho final da história, da nossa vida, e nos esquecemos de que quem está no controle é Jesus. Quem está no controle da nossa vida é Deus. E aí o que Jesus responde para Marta? Ó Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, se crermos, nós veremos o seu poder.
Se crermos, nós veremos os fantásticos feitos de Deus. E aí o que acontece? Jesus começa a falar com o morto. Eles abrem o sepulcro e Jesus chama o morto lá de fora e diz: Lázaro, vem para fora. E aí o que acontece, irmãos? Acontece uma transformação absurda, uma transformação impossível de acontecer se não fosse por causa do poderoso nome de Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro sai todo enfaixado, igual uma múmia, e sai andando para fora do sepulcro. Pensa comigo, você já parou para pensar o que é uma pessoa ressuscitar? Uma pessoa de 4 dias sepultada, você já parou para pensar o que é que acontece numa pessoa dessa? Não é só abrir os olhos e voltar a respirar, não. Uma pessoa ressuscitar depois de 4 dias é bem mais profundo do que isso. É você pensar o seguinte: é o sangue voltar a correr nas veias, é o rim voltar a funcionar, o coração voltar a bater, as células do corpo ganharem vida, os neurônios que já morreram ressuscitarem. Às vezes a gente lê a Bíblia tão assim, superficialmente, a gente não consegue entrar no texto daquilo que a Bíblia está tentando nos mostrar, a profundidade, o poder que há nesse nome de Jesus. Por isso eu disse no início, o nome de Jesus não é para ser colocado em piadas, o nome de Jesus não é para fazer figurinhas, porque é um nome santo, é um nome que todo joelho vai se dobrar, todo imperador vai se dobrar. É o nome de Jesus, é um nome que provoca transformações impossíveis, transformações absurdas. É um nome que faz a virgem engravidar, é um nome que faz a mulher estéril ter filho, é um nome que faz o cego enxergar, o paralítico andar, é um nome que queima as células cancerígenas no nosso corpo, é um nome que faz pão cair do céu, é o Deus que faz trevas se transformar em luz, é o nome que faz surgir um rio no meio do ermo, é o nome que abre caminho no deserto, é o nome de Jesus. É só esse nome. Por isso nós não temos o nome aqui do pastor da igreja. O ministério não é do pastor da igreja, é de Jesus. Por isso a gente ora no nome de Jesus, porque é o Deus que traz à existência o que não existe. Por esse nome, muitos homens e mulheres deram a sua vida. Por esse nome, missionários estão agora nos países da igreja perseguida, reunindo em catacumbas, reunindo em cavernas. Por causa desse nome, os reis estão apavorados. Por causa desse nome, Herodes ficou louco, por causa do nome de Jesus.
O poder do nome de Jesus transforma o possível em impossível, o impossível em possível. E tendo dito isso, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Esse é o nome de Jesus, que você lá na sua casa, entra no seu quarto e fala com Ele, e fala esse nome em secreto, e em secreto Jesus te ouve, em secreto Jesus te responde, Peterson. É esse nome. Então João 11 nos ensina que esperança cristã não é ilusão, ela é fundamentada no poder e no amor do nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se há algo que parece sepultado na sua vida, lembre-se disso. Jesus ainda chama pelo seu nome, e Ele ainda realiza o impossível, independente de quantos dias sejam, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não importa quantos dias tenham se passado, o nome de Jesus ainda realiza o impossível. O que parecia ser o fim na vida de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria, se tornou testemunho de milagre. Jesus tem poder para trazer vida onde há morte. Jesus tem poder de restaurar sonhos e renovar forças. Nenhuma situação vai além do alcance da sua voz. Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo. A voz de Jesus alcançou Lázaro lá no fundo do sepulcro, e a Bíblia diz que ele saiu com vida, porque Jesus estava naquele ambiente. Fica de pé no seu lugar, com seus olhos fechados, e eu quero convidar você a estender as suas mãos assim, como a minha está, e você vai usar o nome de Jesus nesta oração. Eu não sei se você já sepultou alguma coisa na sua vida e está sepultado. Eu não sei quantas vezes eu e você falamos a palavra: já era, já deu, já não tem mais jeito. Diante do nome de Jesus, milagres podem acontecer. Ora no seu lugar. A gente é muito habituado a esperar as pessoas orarem por nós. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus diz que nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Olha só. Então apresenta diante do Senhor, faz esta oração no nome de Jesus, e diga para Ele nesta noite: Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu estou apresentando esta causa aqui. Ora, use da sua fé. Se você não tem, faça como aquele homem: me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. Você vai ter um pequeno tempo para você orar. O teclado vai continuar tocando,
E aí no seu lugar, apresenta a Deus, apresenta a Ele a sua causa. Você veio aqui hoje para se colocar diante de Deus. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Carlinhos, por gentileza, vem aqui, Carlinhos, no altar. Você vai colocar as nossas vidas diante do Senhor, no nome de Jesus. E cada causa nesta noite, no nome de Jesus, nós vamos crer que elas serão atendidas e resolvidas pelo Senhor. Com seus olhos fechados, vamos concordar com esta oração. Aleluia, aleluia. Pai querido e amado Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos entregamos agora, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos a vida do nosso pastor nas Tuas mãos, que o Senhor fortaleça ele no Senhor e na força do poder do Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor esteja visitando ele, Pai, suprindo as suas necessidades, meu Pai. Cuida, Pai, da família pastoral, cuida do Pedro Vitor, do João Pedro, da pastor Lorene, do pastor Eli. Abençoe nosso irmão pastor Elison, Senhor, a sua família, nosso irmão presbítero Alanderson. Nesta noite, Pai, nós colocamos a Tua igreja aos pés da cruz, aos pés de Cristo, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Visita agora o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Olha para a necessidade de cada um, Senhor. Pai, eu não conheço, Pai, qual que é a necessidade do meu irmão, da minha irmã, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Senhor, vai visitando o Teu povo nesta noite, Pai, vai derramando óleo na cabeça dos meus irmãos, vai ungindo a Tua igreja com óleo, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, Pai, com poder, visita o Teu povo, Senhor, visita, Senhor, a Tua igreja, meu Pai, visita os missionários, Pai, cuida de nós, ó Deus, olha para as nossas necessidades, Pai. Senhor, Tu sabes, meu Pai, daquilo que o meu irmão precisa, que a minha irmã precisa, Pai, e nós colocamos aos pés da cruz, em nome de Jesus, e clamamos por um milagre, clamamos, meu Deus, por aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que o homem não pode, mas nós cremos que o Senhor pode, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos e cremos, meu Pai, num milagre, e continuamos percorrendo o caminho do milagre, Pai. Lembramos da nossa irmã Nanete, cuida dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita ela nesta noite, meu Pai, visita a sua família, cuida dos nossos queridos irmãos, visita ali em Aguanil, a nossa irmã Laís, meu Pai, com seu esposo, visita a nossa irmã Raquel, Pai, a sua casa agora em nome de Jesus, visita o nosso irmão Edmilson Antunes, meu Pai, faz aquilo que o homem não pode fazer na vida dos nossos irmãos, ó Deus, nós clamamos o nome poderoso de Jesus, ó Pai, o nome que tudo pode, o nome que tem poder, o nome dos nomes, Senhor. Oh, meu Deus, vai visitando, Senhor, vai visitando os acolhidos ali no Provim, Jesus, vai libertando do vício, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando os hospitais desta noite, Senhor, visita, Pai, passeia ali nos quartos, na enfermaria, Pai, ali na UPA, Senhor, esvazia os leitos de hospital, Senhor, com cura, manifesta o Teu poder, ó Pai, na igreja do Senhor, manifesta o Teu poder nessa cidade, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, é no nome poderoso de Jesus, amém. Amém, amém, dá um aplauso lindo para Jesus, dá, amém, glória a Deus. Irmãos, depois de uma oração dessa, a gente sai daqui igualzinho um leão, né?
Amém. Nós vamos encerrar. Estou tentando procurar uma palavra aqui, mas não estou encontrando. Então vai a que está mesmo na mente. Mas não achei, encontrei. Tome posse do nome de Jesus. Tome posse. Tome posse. Está lá para a gente usufruir da autoridade que tem no nome dele. Amém? Vamos orar. Deus abençoe. Amanhã as mulheres voltam 7h30 da noite e domingo 9h da manhã eu espero você aqui para a nossa escola bíblica. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo nome de Jesus, porque podemos orar nesse nome, confiar e crer neste nome. Nos leve em paz para a nossa casa e que o nome de Jesus nos cubra, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Jesus.